Passando aqui pela estrada que liga Lambari até Três Corações, Varginha, Pouso Alegre, etc e tal. Mas passando aqui nesse trecho, me lembro de uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu quase morri nessa estrada, justamente nessa reta que eu tô passando agora. Quase morri não por ter batido muito forte o carro, nada desse tipo, nem por ter tido um ataque cardíaco ou qualquer coisa parecida, mas quase morri porque estava vindo, olha só o desgosto que eu ia dar pra minha mãe e pra mãe da minha ex-esposa, né, pra minha ex-sogra. Ia dar um desgosto em dose dupla, né, porque a minha ex-esposa estava comigo no carro. E daí nós almoçamos no dia das mães com a minha ex-sogra, e à noite iríamos jantar com a minha mãe. Então por isso durante a tarde a gente passou aqui por essa estrada. E daí a minha ex-esposa, no meio da estrada, né, depois que a gente almoçou, ela quis pegar a sobremesa, quis chupar o picolé no meio da estrada, paleta mexicana, para pegar o leitinho de recheio. E daí, né, eu, tão irresponsável quanto ela, fiquei de boa, deixei permitir. E no grande momento, né, no momento do clímax lá, da estouro da champanhe e tal, na hora que ela conseguiu chegar no recheio da paleta mexicana, o que acontece? Eu percebo, eu vejo, né, e ouço o barulho de galhos ali batendo na janela do lado do passageiro. E aí, muito cabaço ainda, né, muito inexperiente, me assusto e puxo o carro de uma vez pro meio da estrada. No que eu puxo o carro, ali tem um desnível entre a estrada e onde acaba a estrada, né, que aqui não tem acostamento, mas tem um desnível ali. E no que eu puxei pro meio, né, eu comecei a perder a traseira do carro, fiquei sambando de um lado pro outro. Na inexperiência, em vez de segurar o volante firme, soltar a aceleração, não usar o freio e tal, eu reduzir a marcha, né, no momento ali que sentia o som do motor para ajudar o freio, o motor a parar o carro, diminuir a velocidade para recuperar o controle e manter firme, né, o volante não. Como eu era cabaço na época, inexperiente, fiquei tentando corrigir, né, a trajetória, puxando pro lado, pro outro, obviamente perdi a traseira do carro. O carro começou a rodar ali na reta, ficou uns 300, 400 metros, sem exagero, rodando ali, foi quase metade da reta rodando. Só que não bateu nada, e eu lembro certinho que parecia que o carro estava parado e a cerca do lado da estrada chegando, se aproximando cada vez mais do carro. E do lado esquerdo, para onde o carro estava indo, era um abismo, abismo é exagero, mas é um barrancão. E o carro cada vez chegando mais perto, eu vi na cerca vindo em câmera lenta em direção ao carro, como se o carro tivesse parado, né? E eu lembro que eu só pensava assim, puta que pariu, prejuízo, vou ter que comprar um carro novo, porque o carro era da minha ex-esposa. Vou ter que comprar um carro novo pra ela, pô, e se a gente morrer? E se ela morrer e eu ficar muito machucado e ficar com essa culpa pro resto da vida, de ter uma responsabilidade de ter matado a mulher que na época era a mulher da minha vida, né, que eu amava, por isso eu tava casado, mas depois descobri que não era bem assim. Ou talvez não, sei lá, mas enfim, já vai mais de 20 anos, como eu lembro, não lembro direito se eu achava, se ter certeza que era o amor da vida e tal, mas enfim. Daí o quase morri foi por quê? Porque nessa reta, nessa estrada liga, igual eu falei, Varginha, Lambari, Pouso Alegre e tal, essa estrada é a estrada principal que liga essas cidadezinhas e que liga São Paulo, Rio e BH. Quem vem de São Paulo pro Rio, quem vai do Rio para BH, quem vai para São Paulo para BH, etc e tal, quando sai da Fernão Dias passa por essa estradinha, ou passa por essa estradinha para pegar a Fernão Dias para ir, né, continuar a viagem, né, saindo de São Paulo pro Rio, do Rio para São Paulo, etc e tal. Então tem muito movimento, principalmente de caminhão e de ônibus, e dos ônibus também intermunicipais que ligam as cidades aqui da região, e dos ônibus que fazem esse trajeto, né, Rio, São Paulo, Santos, BH, etc e tal. Aqui é bem no centro, o pessoal passa bem no centro aqui no sul de Minas. E nesse dia da rodagem, né, das altas rotações, que eu nem sei quantas vezes o carro rodou, nesse dia não tava passando ninguém na estrada, tava de boa assim. Ó, uma estrela cadente, não sei se pegou na câmera.
estrela cadente, um meteoro, meteorito, sei lá, que a gente chama vulgarmente, né, popularmente de estrela cadente. Mas enfim, não é aula de astronomia, é um vídeo sobre uma recordação de uma das quase mortes que eu tive. Que eu me sinto igual o Kenny do South Park. Só que o Kenny do South Park morre de verdade a todo episódio, né? Eu quase morro, já morri quase sei lá quantas vezes. E de carro essa foi a única, né? Na verdade, de carro, as outras foram afogado, quase afogado. Mas quase morri justamente porque quando o carro tava rodando, né? Durante esses 300, 400 metros que o carro ficou rodando, a chance de estar passando um caminhão ou ônibus era muito grande. E sabe-se lá se o cara ia conseguir desviar ou não. E por estar no meio da reta, estava em alta velocidade, né? A 80, 90, tanto o caminhão quanto o ônibus, quanto eu também. Que eu entrei, a última curva ali é uma curva muito aberta antes de entrar naquela reta. E dá pra fazer ela tranquilamente, 80 por hora. Até um velhinho que usa óculos de 300 graus de um lado e 389 graus do outro lado consegue fazer aquela curva a 80 por hora tranquilamente, com uma mão no volante sossegado. Não precisa de grandes habilidades motorísticas para conseguir fazer aquela curva a 80 por hora. Então já entra na reta a 80, 90, 100 por hora por aí. E aí foi quando eu perdi o controle do carro, né? Rodando de um lado pro outro. E provavelmente poderia estar vindo do outro lado, na outra direção, caminhões, ônibus e tal. Tava mais ou menos nessa mesma velocidade, mas no momento que eu estava rodando não apareceu nenhum. E aí, como eu falei antes, a cerca ia se aproximando do carro, né? Como se o carro estivesse indo para a esquerda em direção ao barranco para cair. Saiu ali da estrada, rodou alguns 20 metros, sei lá, estourando 20 metros do lado da estrada, né, não é acostamento, é um pedaço de terra que tem ali do lado da estrada naquela reta, né, não é no caso de agora que tá mostrando aqui nessa reta. Mas o carro começou a rodar um pouco ali pro lado, andou, né, de lado, né, esses 20 metros mais ou menos. E na hora que eu tava quase parando, ele deu uma inclinada, assim, como se fosse capotar. Eu não sei se fez alguma diferença ou não, mas eu lembro que na época eu consegui, tipo, dar um pulo dentro do carro pra tentar usar o peso do meu corpo, que é o dobro do peso do corpo da minha ex-esposa, pra fazer o carro assentar. E, assim, de fato, o carro não assentou, ele levantou e assentou, ele não capotou. Agora, eu não sei se influenciou ou não o pulo que eu tentei dar, assim, porque o carro parou. Eu vi que o carro começou a levantar, assim, como quem vai capotar. E eu levantei e pulei para tentar usar o meu peso para tentar dar um impacto para o carro continuar, voltar pro chão, né? E deu certo, assim, quer dizer, não sei se deu certo, né? Eu gosto de pensar que deu certo, para dizer que eu sou pesadão. Mas enfim, o carro parou, né? Tanto eu quanto a minha esposa no estado meio que de choque e tal. Aí assim, o carro parou, eu vi se ela tava bem, perguntei se ela tava bem, ela soluçando e tudo, não tinha dado uns berros, tinha ficado quase surdo. Mas enfim, daí eu saí do carro pra dar uma volta em volta do carro pra ver o prejuízo. E vi os dois pneus do lado do passageiro fora do aro, né, a parte de borracha do pneu fora do aro. E aí eu pensei, não sei se foi o fato ou não, que na hora que o carro tinha descido pro desnível da estrada ali no meio da curva, e deu puxado de uma vez pra assim, muito de supetão, e por estar a 80 e por ter um desnível da estrada ali pro ladinho, eu não sei se chegou a ser nesse momento que um dos pneus talvez saiu do aro, ou se for os dois pneus saíram do aro durante as rodagens, né, durante os 300, 400 metros que fiquei rodando dentro da estrada. Mas enfim, aí eu olhei em volta do carro e vi o rastro por onde o carro passou. E aí eu olhei ali no rastro do pneu e vi um buraco que era do tamanho da metade do carro. E aí foi a segunda parte do quase eu morri no mesmo acidente. Um buraco, tipo, não muito profundo, mas também não muito raso. Na hora que vi o buraco eu calculei assim, pô, se a roda do carro passa por dentro ali do buraco, das duas uma. Ou vai catapultar o carro vai bater, vai cair uma parte dentro do buraco, vai bater na borda lá do outro lado e voar pro alto, né, devido à velocidade, ao impacto. Ou o carro ia cair de bico do buraco, e aí a parte de trás do carro, né, o porta-mala, a parte ali de baixo, ia apertar a gente, né, contra o chão do buraco. Então assim, a chance era muito grande. E o rastro do pneu do carro, eu cheguei e coloquei um palmo fechado. O rastro do pneu do carro de um lado, o buraco do outro lado do meu palmo.
Então foi por muito pouco mesmo, assim, que eu não morri na estrada. O único acidente que eu tive desde os 18 anos, eu tô com 41 e eu dirijo desde os 18, e foi na época justamente que eu tinha 22 e eu não tinha quase nenhuma experiência em dirigir na estrada, porque eu não tinha carro, eu usava o carro da minha mãe de vez em quando. Eu morava em Varginha, fazia ensino médio e primeiro ano da faculdade eu fiz lá. E a minha mãe mora em Lambari, então assim, a estradinha que eu conheço muito bem, de tanto passar por essa estrada várias e várias vezes, sempre esse mesmo trecho de estrada. E morei alguns anos em Varginha e tal. Mas enfim, então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.